para não fugir à regra, o Flamengo se enrola novamente contra um adversário fraco. É esquisito como o Flamengo costuma fazer bons jogos contra os adversários mais fortes e jogos muito ruins, às vezes com vitórias, contra aqueles que são os piores. Por que isso acontece? Será que tudo no futebol é tática? Vamos explorar o que aconteceu no Chile, falando sobre tática sem tatiquez. Você quer fazer análises como um profissional? Então aproveite a promoção da comunidade Mestres da Análise no curso Explorando o Jogo. O curso Explorando o Jogo custa normalmente R$ 497 e está saindo por R$ 97, pagamento único. Você ainda pode parcelar, mas só paga uma vez, não é mensalidade não. Inclusive, se você não tiver com tempo para fazer o curso agora, não tem problema. Aproveita a promoção, porque a vigência do curso é infinita. Você pode concluir quando bem entender. Clicando no link que está na descrição do vídeo e no fixado. Beleza? O Flamengo foi a campo bem modificado. E sobre as modificações, depois do jogo, quando as coisas não dão certo, tendem a colocar tudo no técnico, como se essas modificações tivessem sido decisivas para que o time fosse mal. Bom, após a quantidade enorme de lesões no Flamengo, não tinha tanta opção também de escalação, mas ele opta por ter o Vidal no meio de campo, opta por trazer de volta o Felipe Luiz para o time, colocar o Varela para iniciar. Então, várias mudanças nesse time que passa a jogar numa espécie de 4-3-3 fechado. Por que o 4-3-3 fechado? Porque o Cebolinha estava sempre observando ali a amplitude, mas o Gabriel não. Ora ele vinha para a amplitude, ora ele vinha para o comando, numa dinâmica de intercâmbios ali com o Varela nesse corredor lateral. Fato é que, mais posicionado e mais organizado, o time conseguiu atacar com dinâmicas maiores pelo lado esquerdo. Só que tem um probleminha aí. Durante o primeiro tempo, o Flamengo conseguiu ficar muito tempo com a bola, conseguiu gerar muito controle. Durante os primeiros 10 minutos, por exemplo, tinha 80% de posse de bola, mas acabou aglomerando muita gente do lado esquerdo do seu ataque. Na organização, né, do Nublense, essa galera acabou chamando muito marcador para dentro desse jogo. Então, acabou que Felipe Luiz, Gerson e Cebolinha, de alguma maneira, acabaram se marcando. Coisas que não acontecem tanto, por exemplo, quando o Ayrton Lucas está em campo, e especialmente dependem muito do posicionamento do Pedro. Se o Pedro se aproxima muito da jogada, e é o que aconteceu muitas vezes no primeiro tempo, ele traz os marcadores dele, que ele segura dois. Se ele se afasta da jogada, ele tira os marcadores dele, o que provavelmente vai puxar o Cebolinha mais para frente e vai gerar um pouco mais de fluidez. Fato é que os três acabaram, em vários momentos, ocupando a mesma zona do campo e o time não teve uma fluidez. Pelo outro lado, Varela fez um bom jogo, mas teve o Vidal numa das piores atuações que eu já vi dele. Quem me acompanha sabe que eu não sou a favor desse linchamento ao Vidal, especialmente ao Davi Luiz, que fez uma boa partida, na minha opinião, mas vive sendo criticado por qualquer coisa quando está em campo. Mas o Vidal realmente fez uma partida abaixo da crítica, e o que incomoda é a falta de noção do momento que vive o clube, do momento que ele, Vidal, vive no clube. Logo no primeiro tempo, num momento controlado do jogo, foi recuar uma bola de cabeça muito curta, acabou dando sorte. Depois continuou ali muito mal, errando tudo que tentava,
comete uma falta, toma um cartão, no lance seguinte está dando um outro carrinho com a mesma intensidade. Muito, muito, muito complicado para ele e para o Pedro, que, por exemplo, parece outro jogador. É impressionante como técnicos e momentos podem pautar carreiras de treinadores, né? O Pedro, com o Vitor Pereira, teve o melhor início de campeonato, melhor início de temporada da sua carreira. Agora, com o Sampaoli, ele praticamente é uma figura passiva em campo, que pouco se envolve nas disputas, não tem mais a mesma velocidade, a mesma mobilidade. E, ao contrário disso, o Gabriel, que aparenta ter melhorado bastante fisicamente, parece estar bem mais leve fisicamente. Aí eu não entendo qual foi a estratégia, mas parece estar bem mais leve, mais móvel e fez um golaço, né? Então, entre um e outro no momento, tá complicado. O Flamengo só atacou pelo lado esquerdo no primeiro tempo, especialmente, basicamente no jogo todo, né? E isso se dá conta pela organização das jogadas pela esquerda e pela aglomeração de gente por ali. Do lado direito, o Flamengo não tem jogador de 1 contra 1, o Flamengo não tem jogador fora o lateral, Varela, que faça amplitude, e não tem também um meia na ausência do Everton Ribeiro por ali. Então acaba ficando um time extremamente previsível pelo lado direito, e talvez seja por isso que tente concentrar tanta gente do lado esquerdo para quando a bola chegar do direito ele ter ali pelo menos uma situação mais de 1 contra 1 e algo do tipo, né? Então a gente até viu o Varela com 2 situações nesse sentido, a gente vê quase todos os jogos o Wesley com situações nesse sentido, tanto que no segundo tempo ele tenta inverter a dinâmica do time, talvez para tentar fazer o inverso, né? Bom, como eu mostrei para vocês, o Nublense acabava que estava se aglomerando ali no setor esquerdo e, assim, jogando sem bola, sem a menor chance de ameaçar o Flamengo durante o primeiro tempo. No segundo tempo, ele faz 2 trocas. Sai o Rivera, que é um meia, um médio ali, e sai o Roboledo, né, lateral, ala. E aí muda-se o sistema. O Henriques entra no intervalo, que é o que faria o gol, e o Vilches entra aos 60 e poucos minutos. O que o Vilches traz ao time, gente? Para vocês terem uma ideia, no segundo tempo foram 16 cruzamentos na área do Flamengo, no primeiro tempo foram 5. Ou seja, além de trazer mais gente para o ataque, pesar mais o campo de ataque, trazer profundidade ao time, ele deu ao Nublense uma forma de jogo que o Nublense não tinha. E o Flamengo não competiu na segunda etapa. E aí, gente, eu vou entrar numa outra seara, que não é a seara tática, porque nem tudo no futebol é tática. Aliás, a tática não é nem metade do jogo. Acontece que o Flamengo ele parece ter requintes de crueldade em jogos fáceis. O Flamengo fazia uma partida, se não fazia uma partida boa, mas fazia uma partida ok, correta, vencendo seu adversário. No segundo tempo, parece simplesmente não se importar. Léo Pereira entra em campo errando absolutamente tudo o que tentou, depois de no fim de semana, onde foi o grande herói, após ter jogado mal também na partida, antes da lesão. E Pedro totalmente entregue à marcação. Aí o Flamengo tem um contragolpe, um dos raros contragolpes, teve 2 contragolpes no segundo tempo. Primeiro com Pedro e Gabigol, que não acertaram ali o tempo do passe. Depois com o Cebolinha, que tinha o Ayrton Lucas recém entrado em campo. O Ayrton Lucas completamente livre para fuzilar e acabar com o 2-0 e colocar o Flamengo na disputa pelo primeiro lugar do grupo e classificado. O Cebolinha não passa, tenta fazer o gol. É um time que parece competir entre si. Depois, a defesa do Flamengo desconcentrada, esperando o juiz ficar marcando falta. E o Léo Pereira dá um bote de pé mole
no jogador do Nublense, que entra fazendo fila para fazer gol. Depois, no último minuto, o Flamengo ainda tem uma chance que parece que é na hora que o Ayrton Lucas olha e fala: bora jogar sério? Sai correndo com a bola, ninguém pega ele. A diferença técnica era muito grande, gente. Aí a bola sobra para o Pedro e o centroavante, que está brigando por uma chance daquela o jogo inteiro, no último minuto decide cobrir o goleiro adversário, perde o gol. Sabe, é um time que parece não ter noção do momento o momento que vive, um time talvez um pouco indolente e que acha que pode escolher os jogos para jogar, acha que é muito superior a todo mundo, que acha que com nome, com tradição, vai vencer os jogos, e o trabalho está no início. O treinador não é um tipo paizão, é um cara que critica bastante, inclusive o elenco, é um cara que tem recebido muitas críticas, até de uma forma injusta, porque a forma como o Flamengo tem deixado os resultados escaparem assim, se associa muito mais com o que os atletas fazem em campo do que com o trabalho da comissão técnica. Acho que o São Paulo errou, acho que a escalação original até deveria ser a mesma, porque não tinha muita opção por causa das lesões, mas que a orientação devia ser, como a gente falou no pré-jogo, o time fazendo ali a saída com os laterais mais baixos para explorar os espaços entre as linhas. Optou por um jogo de imposição, deu certo, abriu o placar. No segundo tempo, acho que poderia ter mexido antes, eu até mexeria no Pedro, na hora que o jogo começa a ficar um pouco fora da mão, ali tiraria o Pedro antes de sofrer o gol, depois o Pedro e o Vidal, lógico, né? E aí depois sofre o gol e realmente não fazia mais sentido tirar o Pedro, sofre o gol e o time parece que fica entregue nas cordas ali para qualquer adversário que tenha o mínimo de qualidade vencê-lo. Então é muito triste a situação que o Flamengo vive hoje. É uma situação de que quando a galera claramente está focada num objetivo de um jogo, querem provar algum ponto a alguém ou a eles mesmos, eles executam o adversário, mas quando está numa sensação de que aquilo está sob controle, regridem-se vários passos. Acho que existem questões táticas no time, como eu falei, o lado direito inoperante já melhorou com o Varela, que pelo menos não tinha nesse lado um cemitério de jogadas, já que tem acontecido com o Wesley, que é ótimo jogador, mas que tem tomado decisões erradas, muito pressionado. O lado esquerdo achei muito congestionado, mas tem o principal para mim, que é o Flamengo não finalizar as jogadas. O exemplo da jogada do Cebolinha é um ótimo exemplo para falar sobre isso. Quando você está com a bola e você toma uma decisão de finalizar uma jogada, por mais que você perca o gol, que a bola vá para fora, a bola sai do campo de jogo. Ao sair do campo de jogo, ela exige que o adversário cobre aquele tiro livre, seja uma falta, seja um tiro de meta, e te permite se organizar defensivamente. Quando você carrega a bola, está no campo de ataque, chega com muita gente e não finaliza a jogada, seja como um cruzamento até pela linha de fundo, seja como uma falta sofrida, seja com um gol, seja com uma finalização para fora, quando você não faz isso, após ocupar o campo do adversário, você obviamente vai tomar contragolpes, obviamente vai correr muito para trás. E o Flamengo foi isso nos dois tempos, um time que finalizou pouquíssimo. E ao finalizar pouco, você joga sempre no limite. É um passe equivocado que te deixa o adversário na cara do seu gol. Então, eu acho que o Flamengo precisa ter calma, o ambiente do Flamengo precisa ter calma, mas precisa ter sangue quente para saber de onde vem a culpa. E quem tem a culpa precisa ser cobrado profissionalmente. O Flamengo é muito grande para tolerar esse tipo de comportamento. E não é um comportamento proposital. É algo que acontece fruto de um ambiente absolutamente desleixado, improvisado e talvez não profissional. Não na acepção da palavra, não perto do que deveria ser uma instituição desse orçamento. Fato é que não há justificativa tática
ou técnica para que o Flamengo não tenha vencido a Nublense. Há justificativas anímicas, há justificativas completamente subjetivas, e essas eu tentei explorar um pouco por aqui. Tá bom? O que você achou do jogo? Comenta aí que eu vou ler.